classe trabalhadora possui um papel fundamental na luta transformadora do país, o que exige uma formação teórica que caminhe e se desenvolva ao lado da prática cotidiana e do ativismo sindical. Criado em 1985, o Centro Nacional de Estudos Sindicais e do Trabalho, CES, vem desde então acompanhando de perto as evoluções da luta dos trabalhadores, dos movimentos sociais e da política no Brasil. Por meio da sua Escola Nacional, tem realizado ao longo desses 30 anos uma série de cursos, palestras, oficinas, seminários, planejamentos estratégicos e pesquisas, além de atuar na área sindical internacional. Acreditando em um processo continuado de formação com o objetivo de enfrentar os enormes desafios colocados pela conjuntura atual, é que o SES realizou o seminário Fundamentos Filosóficos, Psicológicos e Didáticos da Pedagogia Histórico-Crítica. Desse encontro, apresentamos algumas entrevistas com os principais nomes da teoria no país. Eu estou aqui com o professor Dermeval Saviani. Gostaria de agradecer, professor, em nome do SES, a sua presença aqui no Seminário de Pedagogia Histórico-Crítica. Professor Dermeval Saviani, que é autor da Teoria Pedagógica Histórico-Crítica, graduado em Filosofia pela PUC São Paulo. Ele é doutor também em Filosofia da Educação e livre docente em História da Educação pela Unicamp, tendo realizado pós-doutorado nas universidades italianas de Pádua, Bolonha, Ferrara e Florença. Desde 1967, é professor de graduação e pós-graduação do ensino superior. Foi membro do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, coordenador do Comitê de Educação do CNPq, coordenador de pós-graduação na UFSCar, na PUC São Paulo e na Unicamp e diretor associado da Faculdade de Educação da Unicamp. Foi também professor titular colaborador da USP. Atualmente, é coordenador geral do Grupo Nacional de Estudos e Pesquisas História, Sociedade e Educação no Brasil, professor emérito da Unicamp e pesquisador emérito do CNPq. Professor, eu gostaria que o senhor falasse sobre quais os fundamentos da pedagogia histórico-crítica e a sua relevância para a educação dos trabalhadores. Bom, a pedagogia histórico-crítica se fundamenta, como o nome diz, numa concepção radicalmente histórica, né? Na compreensão do homem como um ser que se constitui historicamente, né? E, em consequência, no processo educativo como um processo pelo qual os indivíduos de cada geração, de cada forma de sociedade, incorporam a produção histórica humana, né, desenvolvida ao longo dos tempos, né? E essa concepção geral de homem, sociedade e educação é traduzida para efeitos de fundamentação da pedagogia, né, na forma dos fundamentos filosóficos, os fundamentos psicológicos e os fundamentos didáticos da pedagogia histórico-crítica, né. Então, sendo uma concepção radicalmente historicista, né, que permite não só a compreensão do homem como um ser histórico, mas também, enquanto processo educativo, a apropriação pelas novas gerações, né, do acervo de conhecimentos que a humanidade acumulou ao longo do tempo, né, ela obviamente evidencia, né, o tipo de sociedade em que nós vivemos, né, o que se caracteriza por uma sociedade, né, organizada sob a forma do capital, né, traduzindo-se então na contradição entre o domínio do capital, né, sobre o trabalho, né. Então, para os trabalhadores, essa teoria pedagógica então é da maior importância, porque ela se constrói, né, como um instrumento, né, para a luta dos trabalhadores, né, no sentido de se libertarem do domínio do capital, de se libertarem da dominação, né, que os capitalistas exercem sobre os trabalhadores, né. Então, nesse sentido, para os trabalhadores é da maior importância eles se apropriarem das conquistas sociais, né, para
se aparelharem intelectualmente na compreensão do tipo de sociedade em que vive e praticamente, né, na luta para transformar essa sociedade, né, na direção de uma organização social, né, de tipo socialista que lhes permita então assimilar os avanços sociais, né, em benefício deles próprios, né, e não em benefício de uma classe dominante que os explora. Eu estou aqui com a professora Lígia Márcia Martins, que está participando como professora aqui no nosso seminário sobre Pedagogia Histórico-Crítica. A Lígia, que é professora, livre-docente em Psicologia da Educação e doutora em Educação pela Unesp. Obrigada pela sua presença. Lígia, partindo-se da unidade teórico-metodológica existente entre a pedagogia histórico-crítica e a psicologia histórico-cultural, que sujeito se desenvolve na direção do projeto de uma sociedade socialista? Quando você coloca a questão do sujeito que se desenvolve, né, você já anuncia na sua própria questão o próprio processo de desenvolvimento. Processo este que, para alcançarmos nossos objetivos, precisa voltar-se à máxima promoção do desenvolvimento psíquico dos indivíduos. Daí considerarmos, né, que a educação escolar é uma aliada neste projeto de formação dos indivíduos que alcancem a máxima capacidade para pensar, que alcancem as máximas possibilidades do desenvolvimento que o psiquismo do gênero humano já alcançou, né? E que possa, assim se desenvolvendo, tornar ou conquistar de fato a inteligibilidade sobre o real. E o que significa atingir, alcançar a inteligibilidade sobre o real? Significa compreender, né, que os fenômenos, que as coisas, que a realidade em última instância é muito mais do que aquilo que as aparências nos indicam. Então esse processo de desenvolvimento, né, ele necessariamente tem que promover para cada indivíduo particular a capacidade de apreender a realidade na sua essência, o que significa dizer para além das aparências, né, sensíveis, imediatas, haja vista que se as coisas fossem aquilo que parecem ser, a nossa ciência, a ciência de um modo geral, né, não teria razão de ser. Então, entendemos que esse é um projeto de formação de seres humanos representativos do máximo que a humanidade já alcançou. Dando continuidade a uma série de entrevistas com os nossos professores participantes do Seminário sobre Pedagogia Histórico-Crítica, eu estou aqui com o professor Newton Duarte, que ele é doutor em Educação pela Unicamp, docente do programa de pós-graduação em Educação Escolar da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara, além de líder do grupo de pesquisas Estudos Marxistas em Educação. Newton, qual a fundamentação essencial que sustenta a pedagogia histórico-crítica? Bem, a pedagogia histórico-crítica, como é conhecido, é uma pedagogia marxista. É uma pedagogia de inspiração socialista. É uma pedagogia engajada com o processo de luta pela superação da sociedade capitalista, luta pelo socialismo como uma sociedade de transição ao comunismo. Então eu diria que a principal fundamentação da pedagogia histórico-crítica é o marxismo. E entendendo o marxismo como uma teoria não apenas de posicionamento contrário ao capital, não é uma teoria puramente negativa, mas é uma teoria afirmativa, uma teoria de proposição de um processo de luta por superação do capitalismo, né? Superação significa ir além, significa alcançar a concretização das melhores possibilidades criadas pela prática social, pela prática humana. No campo educacional, então, essa fundamentação marxista da pedagogia histórico-crítica significa a defesa radical de uma educação escolar e não escolar
que socialize, isto é, leve a todos os indivíduos aquilo que de melhor a humanidade tem produzido no campo das artes, no campo das ciências, no campo da filosofia, enfim, nos campos daquelas produções mais elevadas do gênero humano. A pedagogia histórico-crítica, eu diria que ela procura trazer para o campo educacional, concretizar em termos pedagógicos uma máxima de Marx acerca da sociedade comunista, quando Marx afirmou que a sociedade comunista será uma sociedade que terá como lema a cada um segundo suas necessidades, de cada um segundo suas possibilidades. Então essa ideia de desenvolver ao máximo as possibilidades humanas de todos os indivíduos e de criação de uma sociedade na qual as necessidades humanas sejam satisfeitas também no nível máximo de desenvolvimento, ou seja, é a luta pela realização da individualidade livre e universal, a formação da individualidade livre e universal, que me parece que é o grande ideal de uma sociedade comunista. Então, se ao mesmo tempo a pedagogia histórico-crítica vê a escola, a educação escolar, como um meio para alcançarmos a revolução socialista, ao mesmo tempo a pedagogia histórico-crítica vê a revolução socialista como um meio para construirmos uma sociedade na qual a educação realmente seja algo que esteja no centro das atividades humanas, a formação humana omnilateral, a formação do indivíduo verdadeiramente livre e universal. Eu diria que esse é o principal fundamento dessa pedagogia. Para falar sobre os fundamentos didáticos da pedagogia histórico-crítica aqui no nosso seminário, nós convidamos os professores Ana Carolina Galvão Marsiglia e o professor Tiago Nicola Lavoura. Muito obrigada pela presença de vocês. A professora Ana Carolina Galvão Marsiglia é doutora em Educação Escolar pela Unesp e atualmente ela realiza estudos de pós-doutorado na Unicamp, sob supervisão do professor Dermerval Saviani. É professora do Centro de Educação da Universidade Federal do Espírito Santo e do Programa de Pós-Graduação e Educação da mesma universidade, na linha de pesquisa Cultura, Currículo e Formação de Educadores. Já o professor Tiago Nicola Lavoura é doutor em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, na linha de pesquisa Política, Trabalho e Formação Humana. Possui mestrado pela Unesp em Ciências da Motricidade. Atualmente, é professor adjunto da Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, na Bahia, onde ministra disciplinas nos cursos de licenciatura em Educação Física e na pós-graduação em Educação Física Escolar. É líder do grupo de estudos marxistas em educação e do grupo de pesquisas de práticas pedagógicas em educação física e esporte escolar. Muito obrigada pela presença de vocês. A pedagogia histórico-crítica é uma pedagogia revolucionária. Como ela se materializa no processo de ensino-aprendizagem? Bom, para que ela se materialize, dos grandes eixos que a gente tem que se preocupar é com a questão do conteúdo. Então, por isso, a grande preocupação é com o conteúdo e, portanto, com a transmissão do conteúdo, mas que não seja qualquer conteúdo, né? Se a gente está pensando numa prática revolucionária, ela precisa de uma teoria que leve a uma transmissão de conhecimentos que esteja pautada nos conhecimentos, nos conteúdos, que vão se traduzir em conteúdos mais elevados, os mais avançados, os mais desenvolvidos, para que assim a gente tenha condições de formar essas pessoas que passam por essa prática pedagógica de uma forma transformadora. E o desafio colocado é entendermos que a materialização da prática pedagógica, da pedagogia histórico-crítica, ela não pode estar à revelia dos seus fundamentos teóricos que estão na dimensão do debate acerca da filosofia, da psicologia, da história, da sociologia e também da didática. Nós não podemos descolar a discussão da didática, portanto, do
como ensinar dos seus fundamentos teóricos, aqueles que alicerçam teoricamente a possibilidade da sua realização na prática pedagógica. Professor, agora para finalizar aqui a série de entrevistas com os professores participantes do seminário sobre pedagogia histórico-crítica, eu gostaria que o senhor falasse, na sua opinião, quais os aspectos que a pedagogia histórico-crítica ainda não desenvolveu? A pedagogia histórico-crítica é uma teoria em construção, né? As suas linhas básicas foram sendo formuladas a partir do final dos anos 1970 e início dos anos 1980, né? E ela vem se desenvolvendo de uma forma coletiva, né? Com a contribuição, portanto, de outros estudiosos, de outros pesquisadores, né? E nesse processo, né, ela vem explicitando de forma já bastante consistente e razoavelmente desenvolvida os seus fundamentos filosóficos, os fundamentos psicológicos, né, e atualmente, né, um processo que está em curso, né, que está, portanto, em desenvolvimento, é a elaboração mais sistemática e mais precisa dos seus fundamentos didáticos, né? Além disso, há outros aspectos envolvidos no desenvolvimento da educação e na organização, né, do ensino, nos vários sistemas de ensino do país, né, que também vem sendo objeto de preocupação, de análise, de estudos no campo da pedagogia histórico-crítica, que dizem respeito, por exemplo, à questão do currículo, né, a teoria do currículo, a organização dos conteúdos escolares, né, nos vários níveis de ensino, para a educação infantil, para o ensino fundamental, para o ensino médio e para o ensino superior, né? Então, os aspectos que estão sendo trabalhados atualmente e que ainda precisam se desenvolver de forma mais ampla e sistemática, se ligam a esses que eu acabei de citar, né? Os fundamentos didáticos, a teoria do currículo, a organização curricular das escolas, os processos de avaliação do ensino, né? Os processos de gestão, né? E a organização do ensino por níveis, desde a educação infantil, passando pelo ensino fundamental, pelo ensino médio e para o ensino superior. Muito obrigada, professor. Tá, eu aqui agradeço essa oportunidade de estar aqui trabalhando com os dirigentes do SES, né, que eu considero da maior relevância o processo de estudos sindicais e do trabalho que esta entidade desenvolve no processo de luta geral dos trabalhadores, né, para se libertar das condições de exploração em que vivem nesta sociedade. Muito obrigado. Obrigada.